Encheu? Então vamos lá. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Muito bom dia também aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pela transmissão. Vamos juntos participar desse tempo de celebração ao nosso Deus. Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler os primeiros 8 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Como a gente sabe, essa é a base, Isaías 6 traz a estrutura da liturgia do culto cristão. Nós metodistas temos na estrutura da liturgia da Igreja Metodista elementos que se relacionam fortemente com esse processo de conversa, de troca, de cura realizado pelo Senhor na vida de Isaías e descrito nesse capítulo 6. Quando nós entramos na presença dele, nós somos impactados pela gloriosa presença do Senhor, pela majestade dele, pelo seu poder, pela perfeição do Senhor e do seu caráter. E frente a isso, nós somos confrontados com a nossa própria situação. É o que acontece com Isaías. Ele olhou, viu a majestade do Senhor, a grandeza do Senhor e disse: ai de mim! Quem sou eu nessa situação toda, né? Quem sou eu frente à grandeza do Senhor? E aí ele é tomado pelo temor e diz: frente à glória, à perfeição, à majestade do Senhor, eu corro o grande risco de ser consumido pela minha fragilidade, minha limitação, minha imperfeição, pelo meu pecado. Mas então, um anjo enviado do Senhor toca os lábios de Isaías com uma tenaz, e ele é então purificado do seu pecado, e a partir disso lhe é oferecida uma nova oportunidade, uma oportunidade de transformado, viver uma nova realidade, que é a realidade daquilo que Deus sonhou e planejou para ele. Nós começamos esse tempo nesse domingo de manhã aqui em Araras, nessa mesma perspectiva. Nós viemos dos nossos lares, das nossas casas, para dedicar um tempo ao Senhor. Claro que a nossa vida toda é dele, tudo que somos e tudo que temos dedicamos a ele, mas separamos semanalmente alguns momentos para desligarmos de todo o resto e para cultuarmos ao Senhor. E o domingo de manhã, no primeiro dia da semana, nós separamos esse tempo para fazer isso de forma comunitária, como igreja, né? E é inevitável a gente começar esse culto sabendo da presença do Senhor entre nós, sem ver quem realmente nós somos. E é por isso que eu queria te convidar a baixar sua cabeça e investir alguns instantes. Se você talvez na correria do dia a dia não teve ainda a oportunidade no dia de hoje de entrar na presença do Senhor e
conversar com Ele, adorá-lo, pedir perdão pelo seu pecado, pelos seus pecados. Eu te convido a fazer isso agora. Deixe que a tenaz do Senhor te purifique. Deixe-se ser tocado por essa tenaz nessa manhã. Para ser purificado, a palavra declara, o próprio Senhor Jesus diz, que se nós confessarmos os nossos pecados, nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que declara a palavra de Deus. Ele está com os ouvidos atentos à nossa oração. E nada pode atrapalhar a nossa adoração, o nosso tempo de comunhão com o Senhor nessa manhã, a não ser o nosso pecado e o nosso desejo voluntário de continuar pecando e de continuar vivendo a revelia do Senhor e da sua vontade para nós. Então eu acredito que você não saiu de casa disposto a perder tempo. Você não veio para cá para passar o tempo. Você veio para cá, eu vim para cá, nós viemos para cá para dedicar esse tempo em consagração, em adoração ao nosso Deus. Então, para que possamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível, para que o nosso objetivo seja alcançado, é importante que confessemos os nossos pecados. É importante nos deixarmos ser tocados por essa tenaz. E é importante estarmos com o coração disposto a ouvir aquilo que Deus vai falar conosco nessa manhã, para atendermos ao seu chamado e nos colocarmos à disposição. Deus amado, Deus querido, obrigado pelo privilégio, Pai, de acordar mais uma manhã, mais um domingo, Pai, mais uma semana que começa. Poderíamos ter ficado na semana passada. Muita gente perdeu a vida no decorrer da semana passada. Muita gente perdeu a vida nessa noite, Deus. Muita gente acordou essa manhã, mas mesmo respirando, se encontra como se estivesse morto, Deus. Sem perspectiva, sem planos, sem sonhos, sem objetivos de vida. Mas Deus, pela Tua misericórdia e graça, nós acordamos mais uma manhã na Tua presença. E Pai, com a vida rica de propósito e significado, porque o Senhor é o propósito e o significado da nossa vida, das nossas histórias. E é gratos por isso que nós te pedimos perdão, Pai. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Cada um conhece a realidade do seu coração, cada um conhece a fragilidade do seu caráter, cada um sabe onde escorrega, sabe, Pai, os seus pontos de fragilidade, sabe onde está mais suscetível aos ataques da carne e do inimigo, e cada um e cada uma colocou isso aqui na Tua presença nessa manhã, te pedindo perdão. E Pai, em meu nome, em nome dos meus irmãos e irmãs, nós te pedimos aqui perdão, Senhor, perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos, Deus, transforma-nos pela ação do Teu Espírito Santo, que a obra maravilhosa que o Senhor começou na vida de cada um e de cada uma continue, levando-nos para cada vez mais perto de Jesus, mais perto, Pai, do que Ele foi, mais perto do Seu exemplo. Transforma-nos, continua nos transformando. E Pai, gratos pelo Teu perdão, nós agora, Pai, nos colocamos na Tua presença para adorar o Teu nome, para glorificar o Senhor, para render louvores por tudo que o Senhor fez, faz e cremos continuará fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, recebe nessa manhã o nosso louvor e a nossa adoração, que é fruto de lábios que confessam o Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos louvar o Senhor. Se você puder, desejar ficar de pé. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós estamos sem a projeção. O pastor vai mandar pelo WhatsApp as letras das músicas. Aleluia, aleluia.
as coisas. Obrigada, Deus, porque tudo começa em Ti, tudo termina em Ti. Obrigada, Deus, porque as nossas vidas estão escondidas nas Tuas mãos, na Tua presença, Senhor Deus. Nós estamos à sombra, na sombra das Tuas asas nós nos escondemos e ali nós nos refugiamos. Obrigada pela Tua grandeza. Obrigada, Deus, porque o Teu nome é poderoso, maravilhoso. Em nome de Jesus. Obrigada pela Tua presença. Quão lindo esse nome é. O nome do nosso Deus. Vamos cantar essa canção. apenas foi um homem notável que realizou coisas boas, mas o Senhor é Filho de Deus, Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, aquele que veio nos redimir, aquele que veio resgatar as nossas vidas. O Senhor
Senhor deixou o céu, o Senhor deixou a sua glória para vir estar conosco. E nós te agradecemos e te louvamos. E nós precisamos de ti, Senhor. Reconhecemos em ti mesmo, Deus, a nossa salvação. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Vem o Senhor a minha vida oferecer. Muitas pessoas mesmo reconhecem em Jesus alguém notável, um homem fora do comum. Não há quem não reconheça, para falar a verdade, né? Jesus foi alguém fora da curva, né? E todos admiram, mas são poucos aqueles que reconhecem que Ele é Senhor e que Ele é digno da nossa vida. Vem o Senhor a minha vida oferecer. Vem o Senhor a minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta de meu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Coisas pra te adorar. Foi que eu nasci. O teu querer, faça-me estar em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpri o teu querer, faça-me estar em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Deus, essa é a nossa oração nessa manhã. Nós te exaltamos e te bendizemos e reconhecemos mesmo o teu senhorio sobre as nossas vidas. Oferecemos o nosso viver, um sacrifício vivo diante do Senhor. Deus, nós vivemos para ti, pois para te adorar foi que nós nascemos. O Senhor nos projetou, o Senhor nos planejou, o Senhor desejou as nossas vidas, o Senhor nos criou para o louvor da tua glória. E nós estamos aqui, Senhor, dispostos, entregues, como ouvimos nesse texto que lemos, o profeta Isaías dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Nós também, diante da tua presença, Senhor, queremos que o Senhor venha falar conosco, tocar os nossos corações. Deus, abre, Deus, as nossas mentes nesse momento, Senhor. Nós estamos aqui à disposição do teu Espírito para sermos tocados por ti nessa manhã. Obrigada por esse tempo na tua presença. Obrigada pela certeza da tua presença aqui neste lugar. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Você pode se assentar? Glória a Deus.
Bem, meus amados e amadas, como é bom começar a semana. Eu gosto muito de começar a semana adorando ao Senhor. Muda a perspectiva da semana toda. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui um milagre. 2 milagres, na verdade, 2 grandes milagres, né? Queria chamar aqui o Wesley e a Ju, o casal missionário. Wesley, acho que desde que eu conheço o Wesley é missionário. Vem cá, Ju, vem cá. Depois vamos apresentar, né? Wesley, a gente lembra muito bem, porque nós oramos por ele, né? A igreja toda orou por ele. Wesley teve ali as portas de um outro encontro com Jesus, né? Ele se encontrou e continua caminhando com Jesus, mas ele esteve ali às portas de viver uma outra realidade, mas Deus confirmou que não tinha terminado a obra que tinha para fazer na vida dele, através da vida dele, né? E ele está aqui hoje para honra e glória do Senhor, né? Para testemunhar e para pregar, 2 coisas que ele faz muito bem. E ele não veio sozinho, porque o milagre de Deus, ele veio completo na vida do Wesley. A gente orava para o Wesley sair daquele hospital, mas a gente já estava orando antes. Antes dele ir para o hospital, a gente já orava para que Deus, né, permitisse ao Wesley viver a alegria de um casamento segundo o coração de Deus. E aí Deus tira o Wesley do hospital e apresenta a Ju para o Wesley. A Ju missionária, né, trabalhou com a Jocum muito tempo, a serva de Deus, uma bênção de Deus, que também vai pregar aqui, e vocês vão poder provar disso que eu estou falando, uma forma totalmente diferente, com muita criatividade, uma forma abençoadora também de partilhar a palavra de Deus. Muito em breve ela estará aqui conosco, mas hoje, grato pela presença de vocês, eu passo a palavra ao reverendo Wesley. Receba! Vamos orar? Estenda as suas mãos. Deixa eu pôr o microfone no pastor aqui. Deus amado, Deus querido, obrigado pela vida preciosa do Wesley, pela vida da Ju. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez na vida deles, pelo que o Senhor tem feito na vida deles e pelo que o Senhor fará, porque nós sabemos que ainda grandes coisas o Senhor vai fazer na vida deles e através da vida deles. Obrigado porque eles têm disposto a vida nas tuas mãos, porque eles têm vivido pequenos e grandes milagres do Senhor a cada dia, Deus, e têm testemunhado, Pai, do poder do Senhor na vida deles, a partir do momento em que decidiram entregar tudo nas tuas mãos e viver os teus propósitos. Continua abençoando o casamento deles, os planos e os sonhos, usando-os poderosamente. E agora, Deus, que o Wesley vai ser a tua boca, que o teu Espírito, Pai, tome-o por completo, transborde da vida dele para as nossas vidas, e que ele possa ser mais uma vez teu mensageiro com poder nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita. Bom dia, paz. É muito bom estar aqui. Quando começou o trabalho aqui, né, o pastor Fabiano e a pastora Samantha vieram. Eu gostaria muito de ter vindo naquela primeira vez, mas eu perdi a hora, fiquei dormindo e perdi a hora e não consegui vir. E depois foi acontecendo várias coisas, né? E depois teve esse período que, né, eu fiquei descansando no hospital, né, por 57 dias, né? Fiquei ali 42 dias em coma, dormindo, né? E estava tudo tranquilo, né? Eu vi Jesus, eu vou falar um pouco sobre isso, né? A gente se encontrou e o pessoal aqui fora chorando, orando, né? E eu tranquilo, né? Mó de boa lá, nem sabia o que estava acontecendo, tanto que quando eu acordo, a doutora perguntou assim: você sabe quantos dias você está aqui? Eu falei: desde ontem, eu dormi ontem, acordei hoje, mas tinha passado 42 dias, né? Tinha acontecido muita coisa, o Brasil tinha ganhado Olimpíadas, né? Tinha acontecido N coisas, eu recebi um download, né, ali ainda no hospital, né, quando eu estava na enfermaria, depois da UTI e tal. Então teve um dia que eu recebi um download de tudo que está acontecendo aqui fora, e muitas das coisas que eu ouvi,
eu me alegrei muito, né? E hoje eu vou contar um pouquinho desse testemunho também, né? Quero usar um texto. Eu sempre que contava o meu testemunho, eu usava um outro texto, que era aquele de Jesus com Lázaro, né? O amigo de Jesus que estava ruim, os amigos foram chamar. Eu falei, cara, eu vou mudar, vou tentar outro texto. Deus me ajuda aí e tal, né? Quero trocar esse aqui, quero que o Senhor ajude ao poder contar isso e ao mesmo tempo que as pessoas possam entender. E aí eu senti no coração, eu fui buscar um texto e acabei parando nesse, e falei, opa, eu acho que é Deus mesmo, porque eu estava olhando outro texto, só que caí sem querer ali, e não foi sem querer, né? Deus tinha algo para falar, né? Então eu quero convidar os irmãos para a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, a gente vai ler do 1 ao 10. Eu estou lendo na versão A Mensagem, né? Uma versão que eu descobri através da minha esposa. Eu já tinha ouvido algumas pessoas falar, nossa, até que esse texto é diferente e está legal, né? Aí a Ju tinha a Bíblia online, a Mensagem, aí eu comecei a buscar, falei, opa, vou arrumar uma para mim também, né? E aí o texto vai dizer assim, né, versículo 1, quando acabou de falar, ele entrou em Cafarnaum. O criado de um capitão romano estava à beira da morte. O oficial o estimava muito e queria vê-lo curado. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou os líderes da comunidade judaica pedindo a sua cura. Os homens insistiram com Jesus. Ele merece isso porque ama o nosso povo. Até construiu uma sinagoga. Jesus os acompanhou. Ainda faltava muito para chegar, quando um grupo de amigos enviado pelo capitão veio ao encontro dele com este recado: Senhor, não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. O Senhor sabe que não sou uma boa pessoa e nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo ao soldado, vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Ao meu escravo, faça isso, e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. Quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram o criado com perfeita saúde. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nesse culto, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, através da minha vida, falar aos meus irmãos, aqueles que estão aqui, ó Deus, aqueles que estão assistindo online, ó Deus. Que seja o Teu próprio Espírito, ó Deus, falando através da minha vida. Que tudo que for do Wesley, ó Deus, que possa, Deus, ser deixado de lado, ó Deus. Que seja o Teu Espírito falando, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, eu pensei em algumas coisas e que eu queria destacar. O quão interessante foi ali, né, no começo desse texto, né, vai falar assim: enviou líderes da comunidade, né? Eu olhei dessa forma como uma intercessão, né? E no período que eu estava doente, tiveram pessoas que intercederam por mim, como o pastor Fabiano falou que vocês oraram por mim, né? A igreja do Matão orou por mim, entre outras, a 5ª região orou, até outras regiões, né? Eu fui em alguns lugares, eu estive em dezembro de 2021, né? Eu trabalho também para a Agência Malta, que é o braço missionário de jovens da Confederação de Jovens, e aí a gente foi fazer o treinamento em Brasília, e aí quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui na cozinha e a senhorinha falou assim: você que é o Wesley? Eu falei: sou. Eu orei por você, muito bom te ver aqui, né? Eu falei: nossa, até na 8ª, né? Eu também tenho um trabalho com o pessoal de fora do país, também foi espalhado, essa oração foi enviado e-mails para muitos lugares. Então teve pessoas que intercederam pela minha vida. E ali você vê que o capitão pede, né,
líderes da comunidade, vá lá falar com Jesus. E a gente quando está nesse papel de intercessão, a gente também vai falar com Jesus, vai falar com Deus para ajudar, às vezes, alguém que a gente conhece, né, citando o meu exemplo, que estava doente ali, estava com aquela, né, estava lá deitado no hospital, achando que estava tudo beleza, mas não estava todo mundo sofrendo, chorando, né, orando pela minha vida, orando para que eu voltasse, para que eu pudesse casar, né? A Ju orava por mim e não sabia porque me encontrava, não me encontrava, porque eu estava lá no hospital em coma, né? Então, assim, estava havendo essa intercessão, né? Tipo, isso é muito importante na nossa vida como cristão. Interceder não só pelas pessoas, mas até pela nossa vida, né? Tipo, às vezes a Bíblia vai falar que a gente não recebe porque a gente não pede, né? Ou às vezes pede errado, né? Ou pede coisas que, tipo, ok, pode ser bênção, mas às vezes pode ser que não seja, né? Pode ser que a gente esteja armando uma cilada para nós mesmo, né? Eu estava conversando com a Ju esses dias e eu falei assim, nossa, tão interessante, né? A pessoa ora para pedir um carro. Aí Deus dá um carro, né? Não, Deus, eu preciso, porque vai ficar mais fácil de eu ir para a igreja, vai ficar mais fácil de me locomover. Quando ganha o carro, o que acontece? Não vai mais na igreja, porque daí tem os passeios para serem feitos, tem as coisas que começam a tomar o lugar de Deus, né? Ou tipo, ora por algumas coisas que, tipo, às vezes eu acho que Deus olha do céu e fala assim, cara, você está pedindo errado, né? Mas, né, vamos lá, vamos ver, né? Mas Deus já sabe lá na frente, né? Então que a gente possa olhar isso, né? E eu lembro de alguns testemunhos, né? Depois que eu saí do hospital, eu comecei a ouvir alguns testemunhos. E uma amiga contou que um dia ela estava intercedendo pela minha vida e falou assim, Deus, o que o senhor vai ganhar de levar o Wesley? Ele é muito mais útil aqui, deixa ele ficar. Né? Tipo, ela estava ali, Deus, não pode, né? Mas a gente gostaria do Wesley aqui, né? Ele tem um chamado, né? E a hora que eu estava aqui na frente, que o Fabiano falou, desde quando ele me conhece e tal, né? Eu era molequinho ainda, né? Já era grande, né? E eu lembro que a gente estava até, tipo, ontem eu comentei com o Lucas, eu tinha acabado de retornar na igreja, eu nasci na Metodista, depois eu me desviei, né, fiz um monte de coisa, isso para uma outra conversa, e aí eu lembro que eu voltei para a igreja, e a gente estava no encontro com Deus, e eu lembro exatamente o lugar que eu estava, lá na fazendinha, na Unimap, a gente estava fazendo encontro lá, e você entrava na porta da igrejinha, tinha um bebedouro, não sei se você lembra, e eu tava acontecendo aquele mover de Deus, eu tava no meu cantinho, meio que, tipo, ao mesmo tempo eu tava vendo todo aquele mover, os meus amigos ali, que a gente fazia parte ali da juventude, todo mundo chorando, e eu, tipo, e eu, né? E quase Deus não me deixa sair sem eu ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu lembro que o Fabiano veio orar por mim, né? O pastor Fabiano chegou, orou, e eu lembro que lá no meio ele falou assim, e aí eu mostro quanto que eu fui incrédulo naquele momento. O pastor Fabiano, tipo, orando, ele falou assim, olha, e eu vejo que você vai pisar em muitas nações. E na hora eu falei, o Fabiano tá viajando, cara. Tipo, nem passaporte eu tenho. Tipo, acho que ele tá confundindo os Wesleys aqui. E passado, tipo, Deus foi preparando. Hoje já fui para alguns lugares, né? Deus tem chamado para outros lugares, mas isso foi fruto também da intercessão de pessoas como a minha avó, inclusive das pessoas da igreja, que, tipo, muitas vezes eu olhava, esse Wesley dá dor de cabeça, né? Mas Deus foi transformando a minha vida, né? E foi mudando, ainda continuo no processo de mudança, né? Ainda tem coisas, né? Eu acho que a gente devia andar com uma plaquinha em manutenção, né? O tempo todo, né? Mas foi projeto de Deus, né? E o segundo ponto que eu queria destacar, que eu achei muito interessante nesse texto, foi a humildade desse capitão, de reconhecer, cara, eu não sou ninguém. E tipo assim, para mim ficou muito claro, eu não sou ninguém. Tipo assim, e quando eu saí do coma, eu lembro que depois de eu receber o primeiro download de tipo, o que tinha acontecido naqueles 42 dias,
A segunda coisa, tipo, quando a doutora saiu de perto, eu lá não mexia meu corpo, né? Vocês lembram? Tipo, eu só mexia as mãos e muito pouca coisa. Tudo que eu fazia era muito esforço, então eu quase desmaiava o tempo todo. Eu lembro que quando eu saí do hospital, me colocaram na cadeira de roda no meu aniversário, 2 dias depois, e eu consegui ficar o tempo de uma música, da oração e falar alguma coisa e já fui deitar, porque sentado eu já passava mal, né? E aí eu perguntando para Deus, naquele momento, tipo, Deus, tanta gente faleceu, quem que eu sou? Tipo, assim, eu não sou nada, Deus. Por que o Senhor me trouxe de volta? Eu tentando entender tudo aquilo, tipo, cara, né? Eu não sou nada, tipo, tem um texto que fala que a gente é como se fosse trapos imundos, né? Tipo, meu, Deus fizesse assim, tipo, deixou de existir o Wesley, mas o porquê que ele me manteve vivo, né? E esse capitão, ele podia, tipo, eu sou capitão, eu devia ter aí, né, eu não sei quanto que na época, quantos soldados o capitão tinha, né, que ele comandava, mas provavelmente eram muitos soldados, né, e ele podia ter tudo na mão, mas ele reconhece, ó, Jesus, o Senhor não é, eu não sou digno de estar perto do Senhor. E aí eu lembrei também de João Batista, quando ele fala, cara, o que vai vir depois de mim, eu não sou digno de amarrar, de mexer na sandália dele, né, reconhecendo que ele não era nada. E a gente não é nada também, né, por um vírus, por mais que seja, né, todo mundo fala, tipo assim, pode acabar com a vida da gente, né, a gente pode deixar de existir. Esse vírus, praticamente, assim, muita coisa no meu físico foi detonado naqueles dias, né, que eu não sei se vocês recebiam o boletim médico, mas assim, era muita coisa que acontecia, né? Foram 4 bactérias, foram pneumonia, uma parada cardíaca de 10 minutos, foi quando eu vi Jesus. Até o meu enfermeiro, que hoje é um dos meus melhores amigos, ele falava assim, cara, tudo que tinha no hospital você estava conseguindo pegar. Então, continuando, né? O interessante é o quanto ele tinha essa humildade, né, de tipo reconhecer que ele não era ninguém, né, e tipo, e eu fiquei fazendo um paralelo com a minha vida, né, tipo assim, e quando eu acordei eu fiquei pensando, por que, né, eu tô de volta? Só que eu entendi uma coisa ali, né, que Deus tinha me trazido de volta para que as pessoas conhecessem quem Ele era também, através de tudo que aconteceu na minha vida. E como eu falei um pouquinho no começo, né, que eu recebi um download ali, né, deu vários gigabytes, né, de informações, e eu lembro que eu estava no quarto na enfermaria e o meu primo entrou, né, para ficar comigo, e ele falou, cara, preciso te contar algumas coisas. E uma delas, que eu vi que tipo, foi muito interessante tudo o que aconteceu ali, né, tudo que aconteceu naqueles dias, né, algumas pessoas, né, o pastor Fabiano, a pastora Samanta, presenciaram essas coisas ali de forma que eles estavam ali em Piracicaba, né, em contato com a minha família, né, a igreja recebia todas as informações. Foi que nesse período meu pai aceitou a Jesus, né? Não só meu pai, mas o nosso vizinho, que eu tinha falado, né, 1 ano antes, eu estava trabalhando com ele e eu falei assim, a gente praticamente não produziu nada, né? A gente trabalhava com meu pai, eu praticamente parei a fábrica do meu pai, que só tinha 2 pessoas, eu e o vizinho, né? E ele começou a contar toda a vida dele ali, né? A gente ficou a tarde toda conversando. Quando meu pai chegou, viu, tipo, ele olhou e falou, hoje a coisa não rendeu, né? E eu voltei para minha casa e falei para minha mãe assim, eu vou ganhar o Marquinhos para Jesus. Eu falo o nome dele porque ele autorizou falar, não, pode contar. E aí, enquanto eu estava no hospital, em um dia que estava tendo um momento de oração na minha casa, e minha casa se tornou um lugar de oração, né, a casa dos meus pais, e todo o movimento, nesse mesmo dia que meu pai aceitou Jesus, o Marquinhos e toda a família dele, a esposa e a filha, aceitaram a Jesus também.
uma amiga da família também aceitou a Jesus, e depois, através do Marquinhos, a gente foi fazer uma visita para a mãe dele, a mãe e a cunhada aceitou a Jesus. Então, houve ali algo que aconteceu, né, através de tudo isso. E tipo, eu fiquei pensando, falei assim, cara, quem sou eu nessa história para que Deus usasse até a minha doença para acontecer algo, né? Tipo, eu não sou ninguém, né? E esse capitão reconhecia isso, né? Ele tinha ali provavelmente muitos soldados na coisa, como ele fala, né? Eu mando, eles fazem, eu falo, eles obedecem, né? Mas ele reconheceu que ele não era ninguém perto de Jesus, né? E a terceira coisa que eu destaco, que ela é muito importante, a fé, né? Vai falar ali no final, Jesus fala, ainda não vi esse tipo de fé, né? E eu ouvi o quanto as pessoas tiveram fé, né? O pastor Fabiano e a pastora Samanta vão poder falar, né? Por várias vezes os médicos chamaram os meus pais para o hospital para se despedir. Olha, a qualquer momento, por 3 vezes na verdade, qualquer momento venha aqui se despedir, que em qualquer momento o Wesley pode ir a óbito, né? E as pessoas se preparavam, tipo, para um velório que talvez não fosse existir, né? Mas eles perseveraram, tiveram fé, oraram. Teve uma situação que depois eu fiquei sabendo que teve uma pessoa que ligou com uma pessoa da nossa igreja e falou, olha, eu acho que vocês estão atrapalhando o processo de Deus, entrega o Wesley. E essa pessoa falou, eu não entrego, porque ainda Deus não falou que chegou a hora dele. E tipo assim, perseveraram em oração, lutaram, batalharam pela minha vida, e hoje eu estou aqui, porque essas pessoas acreditaram que ainda não era o momento, né? Mantiveram a fé. E é muito interessante, né, que a fé desse capitão, porque ele falou, olha, Jesus, não precisa nem vir na minha casa, só o senhor falar. Tipo assim, ele acreditou de tal forma que ele falou, olha, é só o senhor fazer. E muitas vezes a gente dá uma falhada nisso, né? Tipo, eu comentava com a Ju que, tipo assim, em algumas situações, e eu vou ser muito sincero para vocês, assim, de contar isso. Tem algumas situações na minha vida que eu ainda tenho um pouco de medo de dar aquele passo, né? E as pessoas, não, Wesley, você consegue. E vou contar, eu testemunhei um dia no culto de quinta-feira de intercessão. Depois que eu saí do hospital, por conta de tudo que aconteceu, falaram, olha, Wesley, você tem uma unção de cura sobre a sua vida, por tudo que aconteceu. Até a pastora Samanta um dia falou comigo, né? E eu, do começo, nossa, será? Comecei a não ter uma fé, tipo, mas será mesmo? E um dia eu conversando até com uma pastora amiga, ela falou assim, Wesley, tem que olhar que esse dom de cura muitas vezes não é a questão da enfermidade, mas é a questão às vezes de um abraço, você vai estar levando a cura para a pessoa, é muito mais amplo, né? E eu falei, tá bom, vou começar a exercitar. E um dia eu estava com a Ju em casa e ela estava com o nariz trancado, né? E eu ali pensando e ela, pô, ora por mim. E aí eu falei, tá bom, né? Falei, vou começar pelo pequeno. Eu falei assim, vou orar pelo nariz trancado da Ju, né? E aí eu orei, tipo, não, pode curar. E foi assim, cara, foi muito legal. Porque foi aquele pequeno passinho, que tipo assim, eu ainda, sendo muito sincero, eu ainda, tipo assim, talvez eu chegue nesse nível de orar para um paralítico, o paralítico andar, se Deus quiser, né? Mas enquanto eu tô ainda aprendendo, aí eu fiz a oração e foi legal que de repente a Ju puxou o ar, eu falei, ih, curou, glória a Deus, né? E aí ela tem me ajudado a exercitar isso também, né? Por isso que é bom uma esposa, né? Eu não estou mais sozinho. Então, assim, foi muito interessante. E eu tenho aprendido isso, né? Essa questão que eu vivi, né? Em 2021, eu vi também que exercitou a fé de muita gente. Um amigo meu testemunhou que fazia tempo que ele não orava e nem jejuava. E quando ele viu o que aconteceu, ele falou, cara, e cada um faz do seu jeito, né? E o dele foi legal, ele falou, Deus, enquanto o Wesley não sair do hospital, eu não como chocolate. Porque ele era gostava do chocolate, e ele ficou jejuando do chocolate, foi difícil. O dia que eu saí do hospital, ele me mandou contando e falou, hoje eu posso comer chocolate, eu vou comer chocolate. E cada um foi exercitando, pessoas que estavam com dificuldades, e até na intercessão, né? Eu pude ver que
virou uma rede gigantesca de intercessão. E logo após eu falava, gente, eu estou em casa, mas não para a intercessão, porque tem gente que está precisando, às vezes nem por doença, mas às vezes por outras situações da vida, né? E isso foi muito legal de ver o quanto Deus foi despertando as pessoas na intercessão, na humildade de entender que não somos ninguém, e na fé de acreditar mesmo quando até os médicos falam, olha, não tem mais o que fazer. Né? E só para encerrar, para vocês entenderem um pouco do que aconteceu comigo, que assim, eu sei que vocês receberam, mas vou contar um pouco do que eu vivi lá no hospital, rapidamente, né? Eu entrei no hospital dia 13 de julho, eu lembro assim certinho como foi o processo da minha casa até a UTI e o coma, foram 4 horas, foi muito rápido. Tipo assim, eu fui passando de um lugar para o outro, né? Eles colocaram uma máscara que fecha, então ela tipo assim, ela joga ar tipo diretamente para você. Só que eu tenho fobia de coisa apertada, então eu ficava tentando tirar. E eu lembro da enfermeira falando para mim, Wesley, se você não ficar com a máscara, a gente vai ter que te entubar. E o esperto falou, então pode entubar, porque eu não aguentava ficar com aquilo. Se eu soubesse que todo mundo falava, quando você entuba a coisa fica ruim, eu tinha favor de aguentar mais, mas eu não quis, eu tirei. Aí eu fui entubado, eu fui levado ao coma, fui entubado, fiquei 14 dias, se eu não me engano, entubado, depois fizeram a traqueostomia, né? E aí foi várias coisas, aí foi as bactérias, eu tive a parada cardíaca de 10 minutos, que para mim foi quando eu vi Jesus, ele apareceu para mim, né? Ele não olhou assim, a gente não bateu um diálogo longo, mas ele só falou, Ruá, e soprou. E lá em Gênesis, quando Deus cria Adão, ele sopra as narinas de Adão, e a palavra que ele usa no hebraico é Ruá, sopro de vida. E aí eu me distanciava dele, e eu acredito que foi quando eu saí dos 10 minutos ali da parada cardíaca. E tive muitos sonhos, fugi do hospital, aí eu tinha que voltar para o hospital, mas eu tinha que pedir desculpa para a pastora, para a médica, né? Muitas coisas aconteceram nos meus sonhos, eu vi uma batalha espiritual, eu vi anjo e demônio lutando pela minha vida, e eu tive consciência, mesmo dormindo, tipo assim, opa, tá rolando uma batalha aqui. Eu vi meu pastor, o pastor Rinaldo, eu vi a Meire ajudando colocar a entrada do catéter, não, do acesso para os remédios. Eu vi um médico, falei para ele, o senhor que fez isso? Ele, como você sabe? Você estava em coma, mas para mim era tudo sonho, né? Então assim, aconteceu muita coisa. Mas o mais importante para mim foi que depois que eu saí daquele hospital, eu entendi meu propósito de vida. Eu não vim aqui simplesmente para trabalhar, comer, eu gosto bastante, ir para o churrasco, não vim para isso, mas eu vim para falar de quem Jesus é. E o que ele fez na minha vida e fez na vida de tantas outras pessoas, né? Então assim, nesse período foi quando meu pai aceitou Jesus. Meu pai teve uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo falou para ele na porta do hospital, né, em volta do hospital, o pessoal estava todo mundo orando lá, e o Espírito Santo, ele tipo, vendo tudo que estava acontecendo, o Espírito Santo falou, e aí, quando que você vai tomar uma decisão? Ele voltou para casa, encontrou o pastor Rinaldo e falou, eu quero aceitar Jesus. Ele entregou a vida para Jesus. E o mais interessante, que a partir daquele dia, todo dia à noite, depois que o pessoal ia embora da casa, o meu pai chamava minha mãe e minha irmã e falava, vamos fazer um cultinho, porque está todo mundo orando pelo Wesley, e a gente precisa orar também. O meu pai puxava todo mundo. Se batizou, participou do encontro com Deus, está fazendo escola de líderes, e evangelizou a rua toda, porque ele ia e falava assim, o pessoal falava, fiquei sabendo do Wesley, olha, e você não acredita que Jesus trouxe ele de volta? Ele viu Jesus. Meu pai prega sem saber. Todo mundo, eu chegava no bairro, entrava nas lojas, as pessoas falavam, você é o Wesley do Jair, né? Você viu Jesus? Ele falou que Jesus mudou sua vida. Ele falou que Deus, que você tinha morrido, é verdade. Meu pai já falou para todo mundo, falou para o pessoal que compra vassoura dele. Quando eu trabalhava com ele, o pessoal chegava, Wesley, fiquei sabendo que seu pai contou, você viu Jesus? Né? Então assim, foi isso que aconteceu. E outras coisas, eu já comprando roupa, tipo assim,
já deu oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, no Uber deu oportunidade de falar de Jesus para as outras pessoas. Então, não perca essa oportunidade, tenha fé, tenha humildade de entender que sem Jesus você não é nada, interceda pelas pessoas, interceda pela sua vida também, que muitas vezes a gente toma decisões erradas porque a gente não tem orado por nós mesmos, ou terceiriza, nossa, passando por um momento difícil, pastor Fabiano, ora por mim, e eu mesmo não estou fazendo isso. Então que a gente possa ser exatamente como esse capitão, né? Na hora que precisa, interceda, mas também faça a sua parte, né? Seja humilde de reconhecer, eu não sou ninguém. O que eu posso fazer? O que eu, Wesley, podia fazer por mim mesmo lá? Nada. Nem os médicos puderam fazer muito. Cuidar, eu sou muito agradecido a eles. Eu sei que eles doaram o tempo deles lá, né? E tenha fé, porque até um cara que morreu, né, eu posso falar, eu brinco que quando eu chegar no céu, quero olhar para Lázaro e falar, ei Lázaro, tamo junto, né? Só que eu tive mais gente orando, mais gente orou por mim, você ficou mais tempo, né? Mas eu tive mais gente orando. Então que a gente possa ter isso, que esse capitão seja exemplo para a nossa vida, de um cara de coragem mesmo, de assumir que tinha todas as dificuldades, não era ninguém, mas Deus usou ele tremendamente. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, ó Deus. Eu sei que não veio de mim, ó Deus. E que o que faltou, ó Deus, que eu não consegui completar, que o Senhor possa completar no coração de cada um, na mente de cada um, ó Deus. Cada um possa ser alcançado, possa meditar sobre essa palavra essa semana, que o Senhor venha falar na vida deles, ó Deus, como o Senhor tem falado na minha, que possamos fortalecer a nossa fé, ó Deus, que possamos também, ó Deus, deixar o nosso eu de lado e reconhecer que sem o Senhor a gente não é nada, ó Deus, e também, ó Deus, que a gente possa interceder pelas outras pessoas e orar por nós mesmos, ó Deus, como eu falei muitas vezes, a gente terceiriza o que é para nós fazermos, ó Deus, que é orarmos, termos tempo com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada um que está aqui, ó Deus, abençoando aqueles que estão assistindo online, ó Deus, aqueles que vão assistir até depois, ó Deus, que a sua palavra, ela o tempo não para ela, ó Deus, que o Senhor possa estar usando, ó Deus, cada um, falando com cada um, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Pastor Fabiano. Glória a Deus pela sua palavra, que é viva e eficaz, né? Como o Weslão falou, é a palavra que tem poder, né? É a palavra que realiza pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Rapidamente, nós temos agora a oportunidade de participar desse momento dos nossos dízimos e ofertas, como parte do nosso culto, como parte do nosso tributo ao Senhor, como reconhecimento, né, por tudo que Ele tem feito, pela sua provisão, o seu cuidado. Então, você pode fazer através do Pix, você pode fazer também trazendo aqui em espécie, né, ao altar do Senhor, para que nós oremos e consagremos ao Senhor esses recursos, na certeza de que é Ele quem nos tem provido, é Ele quem nos tem sustentado, e é Ele quem tem em todo o tempo dirigido também a igreja, no sentido de avançar, de fazer o melhor uso desses recursos, para que outras pessoas conheçam o Senhor. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações através da vida preciosa do Wesley, e obrigado, Deus, porque nós cremos que aquilo que foi semeado aqui nessa manhã vai gerar fruto nos corações de todo aquele e toda aquela que recebeu. Continua, Pai, com as Tuas mãos poderosas sobre a vida dele, da Ju, seu ministério, seu casamento, provendo todo o necessário para que a Tua vontade para eles, que é boa, perfeita e agradável, Deus, se concretize.
Nós te agradecemos também, Deus, pelo teu cuidado conosco, pela forma maravilhosa com a qual o Senhor nos tem sustentado, nos tem provido todos os dias. Pai, obrigado porque nada nos tem faltado e tudo que é necessário para vivermos com dignidade nos tem sido dado pelo Senhor. Eu te peço agora, continua suprindo as necessidades de cada irmão e cada irmã, que em tudo eles vejam a tua provisão, nos pequenos e grandes detalhes. E Pai, quanto a esses recursos depositados no teu altar, que eles sejam geridos, Pai, com responsabilidade e sabedoria vindos do alto, para serem revertidos, Pai, em iniciativas e em projetos que promovam o teu nome e expandam o teu reino. É o que eu te peço grato, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rapidamente, nossos avisos: dia 29, próximo domingo, à noite. De manhã teremos nosso culto normal aqui, e à noite vai acontecer lá no Matão, então, a consagração dos novos MDs, missionários designados, né? Entre eles, o pastor Reginaldo e a Lília. Então, todos e todas estão convidados. Quem quiser está lá, domingo, 18 horas, lá no Salão Nobre do Colégio Piracicabano, onde acontecem as reuniões de domingo à noite. Nós teremos, dentro do culto das 18 horas, esse momento tão especial na vida do nosso distrito. Eu sei do pastor Reginaldo, da Lilian, sei também, acho que do pastor a Roberta, Rafael, pastor Marcelo e pastora Márcia, é isso, né? Que estão recebendo suas primeiras designações. Da nossa parte, quinta, 19h30, culto de oração, tem sido uma bênção, retomamos, segunda semana, e abençoador esse tempo em família, e no próximo domingo, 9 da manhã, estaremos aqui então, para celebrar o Senhor, tá bom? Vamos ficar em pé, lembrando também que no dia 5 de fevereiro, daqui 2 domingos, também lá em Piracicaba, acontecerá à noite o culto de recepção de novos membros e de batismo. Será uma grande festa, e nós também, como comunidade aqui de Araras, estamos convidados. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, pela tua presença conosco nessa manhã, porque cremos, Deus, que nada foge do teu controle, Pai. Tudo está debaixo da tua forte mão. Pai, fomos surpreendidos, talvez tenhamos até nos assustado em alguns momentos, mas Deus, o Senhor em momento nenhum perdeu o controle dessa reunião e desse tempo. E a tua palavra foi pregada, a tua voz foi ouvida, e nós cremos, a tua ação, Deus, foi manifesta e foi testemunhada por nós nessa manhã. Nós te pedimos, Pai, mais uma vez, que a palavra semeada no nosso coração nessa manhã, ela encontre terreno fértil para, Pai, frutificar, florescer e frutificar, Deus, e gerar frutos de vida eterna nas nossas vidas, nas vidas de todos que estiveram aqui, daqueles que nos acompanharam online. Deus, que o teu Espírito de poder, de graça, possa, Pai, dar crescimento, amadurecimento, essa palavra nos nossos corações. Te pedimos mais uma vez pela vida da Giovana, Pai, gratos pelo restabelecimento dela, porque cremos, Pai, que foi ação sobrenatural do Senhor, Pai, que permitiu que ela restabelecesse consciência, Deus, e que ela pudesse sair daqui caminhando, Deus, normalmente. Te agradecemos por isso e te pedimos, continua com ela, continua aguardando, que ela possa repousar, ter a sua saúde completamente restabelecida. Te pedimos também, Pai, pela saúde de todos os familiares, traz tranquilidade, traz, Deus, renovo, que eles, Pai, possam sentir a ação do teu Espírito, Deus, restauração do Senhor nessa casa, nós te pedimos, nas vidas e nos corações. Abençoa cada irmão e irmã que nos acompanha online, que o teu Espírito esteja também em cada lar, em cada casa, Pai, manifestando o teu poder, manifestando a tua glória. Nós consagramos esse domingo ao Senhor, a vida dessa igreja ao Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor prospere esse trabalho, Pai, para a honra e a glória do teu nome. Guarda-nos, dá-nos uma tarde de vitória e de tranquilidade, de paz no Senhor, e uma semana guiada pelo teu Espírito e repleta da tua presença. Em nome de Jesus.
Amém. Meu amado irmão e amada irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as consolações e orientações seguras do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida preciosa e de toda a tua casa hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.